Deus perdoa, mas o jiu-jitsu não. Nos anos 70, o jiu-jitsu não tinha um terço da popularidade que tem hoje. Apesar de ser uma arte conhecida no sudeste do Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, por conta das primeiras gerações da família Gracie, era muito difícil que alguém fora dessa bolha social soubesse de fato o quão eficiente essa arte marcial era. Numa época bem menos globalizada, se você não treinasse jiu-jitsu, só saberia do que se tratava se tivesse assistido uma briga de rua no qual o jiu-jitsu tivesse sido usado, ou então se você acompanhasse os desafios entre artes marciais da época. Afinal de contas, nessa época não existiam redes sociais nem celulares para registrar esses momentos. Também é importante destacar que nesse momento já fazia um certo tempo que o Rio de Janeiro não via grandes eventos de artes marciais. Os duelos históricos do Hélio Gracie com o Masahiko Kimura e com o Valdemar Santana haviam acontecido décadas antes, e o Carlson Gracie já havia se retirado nos ringues. Só em 1984 é que a Cidade Maravilhosa assistiria dois grandes eventos de Vale Tudo, que eu ainda vou contar por aqui no canal. Por tudo isso que eu falei, algumas pessoas mais jovens ainda tinham algumas dúvidas sobre a eficácia do jiu-jitsu contra adversários mais fortes, como era o caso do Sérgio Malibu. O Malibu era um jovem surfista da zona sul do Rio de Janeiro, que apesar de já ter ouvido falar na arte marcial, nunca tinha visto um lutador de jiu-jitsu enfrentando alguém mais forte. Em 1977, o Malibu, assim como todos os surfistas do Rio de Janeiro, estava bem animado. Isso porque o Arpoador estava recebendo um grande torneio que trouxe grandes nomes do surf para o Brasil, o AIMEIA 5000. Poucos dias antes do início do evento, o Malibu estava com um amigo surfando em São Conrado. Entre os surfistas que estavam na água, tinha um havaiano chamado Byron Amona. O Amona era um cara bem grande e era segurança de outros surfistas famosos que estavam no Rio de Janeiro. Ele também fazia parte de um grupo chamado Black Trunks, uns locais do Havaí que tinham a fama de serem bem perigosos. Enquanto eles pegavam onda, o amigo do Malibu, que era conhecido como Foca, acabou deixando a prancha escapar e a prancha acabou acertando a testa do Byron Amona, que ficou bem estressado. A reação dele foi destruir a quilha da prancha que o Foca estava usando, que era do Malibu. Depois disso, o havaiano ainda ofendeu os brasileiros e mandou os dois irem embora da praia. Vale destacar que o skate do Byron Amona havia sido roubado alguns dias antes por brasileiros, então ele já estava bem chateado com o Brasil. E ele ia ficar ainda mais. Depois dessa confusão inicial, os dois voltaram para o arpoador e chamaram alguns amigos para pegarem o havaiano. Quando eles voltaram para São Conrado, o cara já não estava mais lá. E o Malibu ficou bem aliviado, porque na cabeça dele, para pegar aquele havaiano gigante, era necessário muitas pessoas. A história foi se espalhando e acabou chegando nos Gracies. Então, num outro dia, quando os havaianos estavam mais uma vez na praia, o Rickson e o Helson falaram para o Malibu chamar a atenção do Byron Amona, que o resto eles iam resolver. Abracei a causa como se fosse minha. Eles não estavam no direito de fazer aquilo, disse o Rickson. Acontece que, como eu já falei, nesse momento o Malibu nunca tinha visto ninguém usando jiu-jitsu contra um cara daquele tamanho. Então ele não levava fé que o Rickson, que na época tinha 18 anos, a mesma idade do Malibu, pudesse defendê-lo do Byron, que era um cara enorme. Então ele não fez nada, e o Byron, junto com dois surfistas americanos, foram para a casa de um surfista brasileiro, que também tinha uma oficina em casa, o Rico de Souza. Nesse momento a situação ficou bem feia para o Malibu. Lembro muito bem do Helson reclamando e chamando a gente de frouxo. Mais gente foi chegando e então juntaram 17 pessoas. Para não ficar mal com os meus amigos, decidi ir para a casa do Rico e disse que ia tomar a primeira atitude com o havaiano. Chegando lá, eles perceberam que os gringos tinham entrado numa cabine com o Rico de Souza para consertar pranchas. Então, o Malibu e o Daniel Sabá entraram na casa sem serem notados e pegaram a prancha do Byron Amona, que não tinha levado a prancha dele para dentro da cabine. Eles saíram com a prancha e, inicialmente, todo mundo queria levar a prancha embora. O Rico escutou a conversa que estava rolando fora da casa dele e foi conversar com os 17 caras que estavam na porta. O Rico falou que eles não poderiam levar a prancha, que aquilo era roubo. Então a solução daquela pequena multidão foi destruir a prancha do havaiano ali mesmo. O Byron então saiu da casa e ficou muito irritado quando viu aquela situação toda. O Malibu arranhou um inglês explicando por que eles estavam lá e em seguida o Rickson tomou a frente e começou a ameaçar o havaiano. O Byron viu aquele moleque magro chamando ele para porrada e no instante aceitou. Agora ele disse que tinha que ser no mano a mano.
Então, nesse momento, uma roda foi aberta e a briga começou. O Rico tentou impedir que essa briga acontecesse, e enquanto ele tentava explicar para o Byron que o Rickson era lutador, o Rickson se aproveitou, botou o havaiano para baixo e pegou as costas. O Malibu lembra desse momento da seguinte forma, abre aspas. O Helson gritava, mantenha o golpe, e eu, leigo, achava que era a hora da gente se juntar para bater no cara. Eu achava que ele ia se soltar a qualquer momento. O Rickson, numa entrevista para o canal Combate, também falou desse momento, abre aspas. O Rico desesperado gritava, para com isso, vai matar o cara. Já o Helson gritava, não solta, bota pra dormir. Bom, ele encaixou o mata-leão no havaiano e botou o gringo pra dormir, mas o Rickson não parou por aí. Ele continuou batendo no havaiano, que acabou acordando só para apanhar um pouquinho mais e ser estrangulado mais uma vez. Os brasileiros levantaram o Rickson e começaram a vibrar. Já o Byron teve 2 costelas quebradas, sangramento interno e um olho roxo. Dias depois, na abertura do evento de surf, ele ofendeu o Rickson, ameaçou o brasileiro, que comentou sobre isso em casa. Então o Rorion Gracie, o irmão mais velho do Rickson, foi ao hotel em que o Byron estava hospedado e explicou para ele que se ele quisesse brigar mais uma vez, o Rickson estava na praia esperando. Agora, se ele atacasse o Rickson de alguma forma covarde, ele nunca mais voltaria para casa. O Byron ficou bem assustado com essa ameaça, afinal de contas ele já tinha apanhado uma vez e ele estava bem longe do Havaí, num país estrangeiro. Ele voltou para casa poucos dias depois. Eu não queria morrer no Brasil, queria morrer na minha terra. Eu quis voltar para minha namorada. Na época eu não tinha família, era apenas eu e ela. Esse episódio acabou aumentando muito a popularidade do Rickson e fez muitos surfistas conhecerem o jiu-jitsu. O próprio Malibu se tornou o aluno dos Gracies e hoje é uma faixa coral. Já o Byron ficou amargurado com essa história durante muitos anos e só pouco tempo atrás ele soube que o cara com quem ele brigou naquele dia era o Rickson Gracie. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Clique em gostei aqui embaixo e deixe nos comentários sugestões para as próximas histórias. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Tem uma série de vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.